Bom dia, nonos anos A, B, C e D. Boa tarde, nono E. Eu, professora Sueli Arantes, auxiliarei professora Elisa na correção de atividades, apostila 1, páginas 23 a 29, dias 12 a 16 de julho, atividades para esta semana. Essas atividades foram enviadas para vocês no dia 28/6 de 21. Tema 2, Desvendando o Romance. Então, são interpretações textuais. Texto 1, romance, fragmento 1. Você já leu algum romance? Nesse tema, você terá oportunidade de conhecer um pouco mais desse gênero e, por meio da análise de 2 fragmentos de romance, traçar o perfil de 2 personagens femininas. Lembro vocês que o título A Pata da Gazela é do autor José de Alencar. Então, José de Alencar, ele idealiza a mulher como bela, como plena, como misteriosa, uma mulher simples, mas não deixa de ser bela. O título, então, como dito, A Pata da Gazela. Temos aqui a nota biográfica do autor, José Martiniano Alencar, conhecido na nossa literatura como José de Alencar, nascimento, falecimento. Ele foi jornalista, político, advogado, orador, crítico, cronista, polemista, romancista e dramaturgo. Ele faz parte da prosa brasileira, escrita de narrativas, romances de ficção. Sua obra é classificada em romances indianistas, romances urbanos, romances regionalistas, romances históricos. Então tem à frente os romances que José de Alencar escreveu. Então, outros romances, 5 Minutos, A Viuvinha, A Pata da Gazela, O Tronco de Ipê, Tio e Encarnação. Então, o que nos interessa para hoje, A Pata da Gazela. Deixa eu falar para vocês logo no início. Então, o autor, quando ele escreve uma narrativa, logo no início ele já descreve as personagens, né? Ou seja, ele faz a descrição das personagens para nós leitores. Então, no primeiro capítulo de A Pata da Gazela, o José de Alencar, o que ele deixa para nós? Algumas descrições de suas principais personagens dentro desse gênero. Então, esse romance ele foi escrito em 1870, século XIX. Esta obra ela tem, na verdade, 18 capítulos. Nós vemos o primeiro capítulo dela na íntegra e o segundo capítulo falta alguns parágrafos no livro de vocês. Então, romance versus conto. A professora colocou aqui que vocês têm no livro a diferença de um para o outro. Enquanto o conto, na verdade, mostra a vida por um flagrante, o romance amplia o foco, mostrando largamente os acontecimentos. Os romances possuem uma estrutura complexa, apresentam histórias mais extensas, geralmente dividida em capítulos. Como vocês veem aí, esta obra é dividida em 18 capítulos. Nós veremos hoje um fragmento e metade de um segundo, tá bom? Século XIX, folhetins. A professora colocou aqui folhetins. Por que folhetins? Na época, no século XIX, os folhetins eram uma pequena publicação, geralmente com caráter periódico, onde se lia as novidades do mundo cultural, as críticas teatrais e de obras de artes, e os mais novos capítulos dos romances. Então, certamente, A Pata da Gazela foi escrita em folhetins naquela época. Na verdade, esta obra foi apreciada pelas mulheres, que elas gostavam de fazer a leitura pelos folhetins. Tem as personagens, foco narrativo, primeira ou terceira pessoa. Então, tive aí alguns alunos me enviando, né? O que é primeira ou terceira pessoa? Esqueceram? A professora deixou exemplo para vocês nas atividades. Enredo são os acontecimentos, as histórias em si. O espaço é o lugar onde acontece a narrativa. Aqui já são as questões. A professora vai fazer a leitura aqui de 2 parágrafos para vocês. Ele apresentando as personagens com as descrições físicas das personagens.
Estava parada a rua da Quitanda, próximo à da Assembleia, uma linda vitória puxada por soberbos cavalos do cabo. Dentro do carro havia duas moças, uma delas alta e esbelta, tinha uma presença encantadora. A outra, de pequena estatura, muito delicada de talhe, era talvez mais linda que sua companheira. Estavam ambas elegantemente vestidas e conversavam a respeito das compras que já tinha realizado ou das que ainda pretendiam fazer. Então aqui ele apresenta duas personagens da obra dele. Então espero que vocês tenham lido o texto todo, tá bom? Então também o livro é muito bom, certo? Ele faz comparação com uma obra do Conto de Fada, que vocês já vão ver qual é. Vamos lá para a questão de número 1. O fragmento do romance lido é uma história policial, de aventura, de amor ou de terror? Então, é uma história de amor, é um romance. O foco narrativo. Então, foco narrativo, primeira ou terceira pessoa? Terceira pessoa. Deixei aqui alguns exemplos para vocês. Estava parada a rua da Quitanda. Estavam ambas elegantemente vestidas. Depois de alguns momentos de espera, Horácio observou. Se fosse primeira pessoa, seria: eu estava parada na rua da Quitanda, eu estava elegantemente vestida, depois de alguns minutos eu o esperava, eu observava. Então, olha a diferença, primeira pessoa para terceira pessoa. Então, vamos para 3. Aqui solicitando descrição de personagens e classe social das moças. Então, a descrição da carruagem, a forma como as moças estavam elegantemente bem vestidas, a conversa delas sobre as compras que já tinham realizado e as que ainda pretendiam fazer. O criado que esperava, tudo isso configura personagens da classe social abastada. Como dito para vocês, descrição das personagens e a classe social delas. A 4. Era para vocês caracterizar as personagens, ó. As roupas das personagens são tão importantes na caracterização delas que, pedindo 2 exemplos, o vestido roxo debruçou-se de modo a olhar para fora. O roupão recostando-se nas almofadas consultava uma carteirinha de lembranças. Aqui a número 5, comportamento de Amélia. Aqui já muda um pouquinho, são características psicológicas. Aqui é o que ela pensa, né? A personagem pensa, o que ela faz e como ela faz. Então, características psicológicas. O trecho revela a imagem de uma moça recatada, reservada. Então, era para vocês fazerem a leitura do texto e fazer a atividade, a resposta. 6. Aqui era para vocês descrever a atitude da Amélia, né? Ela tomou para se proteger com o olhar do rapaz que a admirava. Então, o que ela fez? Ela avisou o cocheiro para avançar alguns passos de modo a tirar do carro da vista do rapaz. Abriu o chapéuzinho de sol para impedir a contemplação apaixonada de que era objeto. Então, para se proteger, ela fez isso, né? Do olhar do moço, do Horácio, na verdade. Identificar a situação, problema que se constrói, ou seja, a narrativa acima. Então, o lacaio, o que é o lacaio? O lacaio era o criado, o acompanhante. Então, o cocheiro, essa daqui não é a alternativa correta, mas a Vitória era a carruagem com 2 passageiros. Se vocês olhassem, não sei se alguém olhou no glossário, tá bom? Então, o correto ficou a primeira, né, o lacaio apressado. A terceira, um jovem interesseiro apanha o objeto perdido. A outra, Laura desconfiava de que algo foi deixado para trás pelo lacaio. E a última correta, o rapaz bem vestido não obtendo informações sobre a dona do objeto perdido. Então, são as corretas. A 9 é interessante, é uma intertextualidade. Então, a pata da gazela faz uma intertextualidade com a gata borralheira, que é um conto de fada, como dito para vocês, um conto, né, da literatura infantil. Então, lendo um pouco mais a narrativa desse romance, você descobrirá que tal objeto é um calçado feminino, perdão. Agora pense, esse trecho do romance A Pata da Gazela assemelha-se a um conto maravilhoso, bastante conhecido.
Aqui está pedindo para a gente identificar, fazer um levantamento de outros elementos comuns às duas histórias. Então, o romance apresenta elementos do conto maravilhoso A Gata Borralheira, a uma moça de uma beleza idealizada que desperta o interesse de um rapaz descrito como um elegante príncipe pelo narrador. A carruagem, como meio de transporte também usada por Cinderela. O fato da moça ir embora sem que o rapaz soubesse quem era. A cena do calçado perdido, encontrado e guardado pelo pretendente. Então a 9 aqui, deixei até em azul aqui, olha, um grifo, para vocês verem que a pata da gazela, nesse título, assemelha com um conto maravilhoso, A Gata Borralheira. Olha que interessante a intertextualidade na literatura. Aqui já entramos para o texto 2, romance fragmento 2. O que mais chamou a atenção de Horácio? A beleza do calçado ou o fato de suas formas valerem traços da moça desconhecida? Então, Horácio, não foi a beleza e qualidade do sapato, mas as marcas pessoais que estavam no sapato. Só eu digo para vocês, se vocês fizeram semelhante às respostas da professora, está correto, não precisam serem apagadas as atividades, ok? A 2. Aqui são alguns adjetivos, né, são usados na descrição da botina. Por que isso acontece? Porque não só garantem uma descrição detalhada do objeto, mas também exprime os julgamentos que Horácio, ao olhar a botina, faz da moça. A 3. Aqui é para vocês identificarem entre a moça e o seu calçado. Então, para vocês transcreverem um trecho que a confirme. Está perguntando, né? Se é possível afirmar o texto apresenta uma grande identificação. Sim. O texto há uma comparação entre o perfume, o aroma, o presente do calçado e sua dona. Um trechinho, né? Pedindo para transcrever. Há um aroma que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita, fragrância voluptuosa que exala ao mesmo tempo do corpo e da alma. Então aqui continua, a professora parou aqui. Seguindo, temos duas imagens. O que está pedindo ou solicitando para a gente ver aqui? Ó, dentre as imagens ao lado, aquela que se assemelha à visão sobre a mulher na obra A Pata da Gazela. Então, no romance em estudo, a visão sobre a mulher é a idealizada, inacessível, plena pela beleza e mistério. A figura da mulher urbana, trajada de longos vestidos, trazendo um guarda-sol para se proteger. A imagem 1 corresponde a essa visão. A imagem 2 é uma trabalhadora igualmente bela, mas de hábitos simples e aparentemente com uma vida mais simples. Então, aqui nós temos a imagem 2, não deixa de ser bela, né? Como eu falei para vocês, o José de Alencar, ele idealiza as personagens femininas. Vamos aqui, tem mais uma atividade, número 1, para vocês relerem os trechos. A professora só vai ler aqui a mais importante. Então, aqui na descrição do andar da moça, há uma série de repetições. Em sua opinião, essas repetições foram empregadas adequadamente? Certamente, na literatura, há essas repetições, tá bom? Então, chama-se recurso estilístico. Vamos lá. Sim, pois o uso delas é estilístico. As repetições não tornam o texto cansativo, elas são necessárias para o narrador cumprir sua intenção, enfatizar a emoção de Horácio ao imaginar a dona da botina caminhando. Façam os grifos aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Então, volte à segunda parte, pedindo para vocês voltarem para a segunda parte e identificar o outro trecho da repetição estilística. A professora já deixou aqui para vocês. Então, começa essa botina Grácio e termina 10 seus anos 29, para vocês colocarem aí. Aqui deixei para vocês, página 43, o glossário. Então, dúvidas, pessoal, precisa ir para o glossário. São as palavras com maior dificuldade, ou seja, algumas que vocês não identificam no texto, que vocês não conhecem, tá bom? E aqui, ótima semana para vocês, ótima correção e bom retorno a todos.